Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz de Jesus Cristo seja abundante no coração de todos. Amém? Mais uma oportunidade, mais um encontro em que temos a oportunidade de, juntos, ainda que em um número pequeno, irmãos presentes por conta do espaço. Nós estamos também com aqueles que nos acompanham ou cultuam ao Senhor conosco através da internet, onde também nós saudamos a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Deus de poder e graça, aqui estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para juntos celebrarmos ao Senhor, dedicarmos esses instantes de culto ao Senhor. Todos que nos encontramos somos alvos da sua graça, bondade, misericórdia, como também aqueles que se encontram em casa, cultuando ao Senhor conosco, através das redes sociais. Que a bênção do Senhor também repouse sobre eles, e o Senhor esteja recebendo o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Todos de pé. Acho que tem que colocar o óculos um pouco na pontinha aqui, porque embaça tudo. Se colocar direto aqui nos olhos, embaça. Então, uma máscara igual do Léo ali. Salmo de número 95, primeiro ao terceiro versículo, leremos todos juntos. Salmo de número 95. Vamos lá? Todos a uma. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo com salvos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Cantemos com o Ministério do Louvor. Senhor, e agradecer-te por tudo que tu és em nossas vidas.
de nós está diante dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Nós te louvamos pela sua glória, por tudo que o Senhor é. Nós sabemos de tudo que o Senhor pode fazer na nossa vida, mas nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, que não somos nada sem o Senhor, e que diante de Ti, Deus, nós nos prostramos e adoramos o Seu nome, porque Tu és o único digno de toda a honra e todo o louvor. Amém. Assentai-vos, queridos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Falávamos pela manhã, este texto é fortíssimo. Esse texto fala acerca do culto hipócrita, do culto que não agrada a Deus. E são muitas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, na congregação dos santos, ou na Assembleia dos Santos, muitas vezes cheios de iniquidade no coração, cheios de pecado, de maldade, trazemos conosco maus pensamentos. Não são poucas as vezes que nós passamos uma semana longe de Deus, e quando nos juntamos, quando nos reunimos, muitas são as vezes que nós vestimos uma capa e Deus declara abominar esta ação, não desta igreja, da igreja reunida em todo mundo procede desta forma. Esta é uma oportunidade que Deus concede a nós de colocarmos as nossas mentes e os nossos corações diante dele, para colocarmos diante dele as nossas inclinações pecaminosas, colocarmos diante dele tudo aquilo que temos feito que desagrada a sua pessoa, que contradiz a tua palavra. O momento de contrição no culto é o momento em que nós separamos para reconhecimento, para reconhecer o feito do Cristo em favor de nós, o amor de Deus através da morte e ressurreição do Cristo. É o momento em que nós olhamos para a cruz, percebemos-nos pequenos, ínfimos, completamente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Este é o ato, é o momento de contrição que nós dedicamos a Deus. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. O Deus que requer de nós honestidade, sinceridade. Deus que declara não se agradar ou não suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu vejo um Deus que declara-nos que tem o poder de nos lavar, nos purificar e tirar toda a maldade que se encontra em nós. Purificar-nos, limpar-nos, nos tornar mais alvos que a neve. Ainda que os
nossos pecados sejam como a escarlate, segundo a palavra de Deus, tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isto, se nós dermos ouvido a sua voz, nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Ó Deus de poder e graça, diante de Ti nós nos encontramos, pecadores, falhos, e nesta hora a igreja fala com o Senhor acerca dos pecados por cada um de nós cometidos, aqueles que nós cometemos porque desejamos cometê-los e aqueles que cometemos até mesmo sem percebermos. Os pecados da nossa mente, das nossas ações, nós colocamos diante do Senhor. Todos nesta hora clamam por misericórdia e perdão, na certeza de que podes nos ouvir e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nessa hora levantamos a voz e agradecemos ao Senhor pelo perdão dispensado a cada um de nós. Agradecemos a Ti pelo Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Obrigado, Deus. Obrigado por esta hora, pela oportunidade que temos de falarmos contigo, na certeza de que nos escutas, de que não despreza o quebrantado coração. Bendito seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, desde agora e para sempre. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Segundo a palavra de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Mais uma vez. E abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 11. Vamos todos a uma só voz, vamos ler o versículo de número 24. Instante que nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas vidas, os quilos que se encontram. Tudo isso para a honra e glória daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Venhamos, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Muitas pessoas nos acompanham pelas redes sociais e muitas são aquelas que não entendem este momento do culto e pensam, algumas, que a igreja faz recolhimento de valores para pagamento do pastor, né? Quando na verdade nós adoramos ao nosso Deus, dedicando a Ele parte daquilo que Ele nos proporciona. Tudo que temos e somos provém do Senhor. E nós devolvemos a Ele apenas a 10ª parte daquilo que Ele confia a nós. Estes valores são para a manutenção da casa de Deus, para o crescimento da obra, para o desenvolvimento do reino. É para este fim. Aqui não se gasta um centavo sequer e não seja para a glória do nome daquele que nos proporcionou todas as coisas. E reter aquilo que não nos pertence é como depositar valores em saquetéis furados. Nós colocamos o dedo no bolso, o bolso está furado, cai pelas pernas, a gente nem vê. A gente retém aquilo que não nos pertence, pensando que vai sobrar alguma coisa no final do mês, e ainda falávamos isto pela manhã. É como se estivéssemos tomando um banho no mar, e a maré vai subindo, de repente a água está
passando pela nossa cabeça e não conseguimos mais respirar. Vamos confiar. É um Deus que provê todas as coisas, que segundo a sua palavra jamais permitirá que o justo venha mendigar o pão e compor a sua descendência. Cantemos, como Ministério do Louvor, dediquemos ao Senhor dízimos, ofertas, vida, tudo isso para glorificá-lo. Cantemos. eles possam estar sendo usados, Deus, para a tua obra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa coisa. É isso que nos peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Continuaremos a louvar o nome do nosso Senhor com essa canção que diz que Ele nunca nos deixou. E aqui ela tem uma parte que diz que haverá um fim aos problemas,
mas até este dia chegar, nós continuaremos adorando e louvando a este Senhor. Que nós possamos dedicar cada vez mais a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus em que nós temos experimentado e não tem nos deixado, a despeito das dificuldades, das aflições que nós temos vivido. Ele nunca nos deixou. Nós damos glórias e honras a este Senhor que cuida de nós, que é fiel, que é misericordioso e bondoso para com as nossas vidas. Nós
Boa noite, irmãos. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 9. 1 Pedro 1 ao 9. Estaremos fazendo a leitura do texto de forma alternada. Leiamos o texto bíblico. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. e sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, ora presente, brevemente, se necessário, sejais conquistados por várias provações, Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. a quem não havendo visto, amais, o qual, não vendo agora, mas tendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Vamos orar por um instante a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti a oportunidade que aqui temos de ler a Tua palavra. Pedimos a Ti, Deus, ilumina a mente de cada um de nós, para que a palavra que lida seja devidamente exposta, possa ser devidamente entendida por nós, guardada dentro dos nossos corações e aplicada em nossas vidas. Deus, nós te pedimos que assim possa ser. Te pedimos o teu santo auxílio no nome de Jesus. Amém. Epístola do apóstolo Pedro. O autor Pedro. Pedro, um dos 12 apóstolos. Pedro, não apóstolo por si mesmo, não apóstolo auto-intitulado, não alguém que se instituiu apóstolo, se constituiu apóstolo, mas Pedro que é apóstolo pela autoridade de Jesus Cristo, aquele que foi constituído apóstolo, não por sua própria vontade, não pelo seu próprio querer, mas por Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreve essa epístola quando? Ele escreve essa epístola na década de 60, entre os anos 60 e 64 depois de Cristo. Entre 60 e 64, porque no ano de 64, possivelmente Pedro é martirizado. Portanto, ele escreve antes dessa data, porque nessa data ele tem o seu martírio. Onde Pedro estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava em Roma. Lá de Roma, o apóstolo Pedro escreve essa carta para uma série de cristãos de uma série de cidades. Que cidades seriam essas? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas cidades compõem mais ou menos aquilo que hoje nós chamaremos de Turquia. Pedro de Roma escreve essa carta para essas cidades por conta de quê? Por causa de sofrimento, provação e perseguição. Esses motivos fizeram Pedro escrever essa carta para aquelas pessoas daquelas cidades. Que sofrimento, que perseguição, que provação estava tendo naquelas cidades. Naquela época, os cristãos eram seriamente difamados. E não só difamados, também perseguidos. Dizia-se
deles que eles eram ateus, isto é, não criam em Deus, não criam em nenhum Deus. Por que dizia-se que os cristãos eram ateus? Porque eles não criam em nenhuma das divindades romanas, não criam em nenhuma das divindades gregas, diziam que todas elas eram igualmente falsas, não existiam aqueles deuses. Em razão disso, eles eram chamados de ateus, eles não criam em Deus nenhum. O único que eles adoram era um ser humano, Jesus Cristo, que já apareceu. Se eles adoram somente um ser humano e não adoram nenhum Deus conhecido, eles são ateus. Conclusão lógica. Dizia-se que eles comiam a carne e o sangue de uma pessoa todo domingo. Todo domingo eles se reuniam num local secreto à parte e lá comiam a carne e o sangue de alguém. Eles eram canibais. Dizia-se que os cristãos eram a causa de todos os males que porventura existam na face da terra. Por conta disso, o empregador não queria ter um empregado cristão, porque o empregado cristão seria a causa de todos os males que haveria na empresa dele. Por conta disso, demitiam os cristãos, falavam mal dos cristãos e, por vezes, denunciavam os cristãos às autoridades romanas. E quando denunciavam algum cristão à autoridade romana, o cristão tinha de negar a sua fé, ou isso ou um martírio. Negar a fé do cristão era basicamente um ato de adorar César, adorar o imperador. Se ele adorasse a César naquele momento, ele estaria salvo, teria negado a sua fé. Mas se não adorasse César, se não adorasse o imperador, ele seria morto em razão da sua fé. Havia calúnia, havia perseguição, havia toda sorte de problemas para os cristãos naquela época. Por conta disso, o apóstolo Pedro escreve essa epístola àqueles cristãos. Aqueles cristãos são chamados cristãos eleitos, que estão na dispersão e que são forasteiros. O que seriam cristãos eleitos? Aqueles a quem Deus escolheu. Deus, na massa de pessoas que existia, escolheu alguns para serem salvos, alguns para serem redimidos. Deus elegeu algumas pessoas que Ele amou, quis para si, chamou elas, trouxe elas para perto. Deus elegeu pessoas, escolheu pessoas, salvou pessoas, redimiu pessoas, adotou pessoas. Essas são as pessoas eleitas para quem Pedro escreve. Esses eleitos são eleitos que estão na dispersão. O que é a dispersão? Dispersão aqui é o evento judaico que ocorreu aproximadamente no século VI a.C. Judá havia pecado, havia transgredido os mandamentos de Deus, havia feito aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, e em razão disso, Deus envia a Babilônia para destruir Jerusalém e levar cativo os judeus. Uma vez que os judeus são levados cativos para a Babilônia por 70 anos, alguns deles, ao chegar na Babilônia, lá ficam, outros, durante o cativeiro, saíram da Babilônia e foram para outros lugares, outros, quando acabou o cativeiro, retornaram para Jerusalém, outros chegaram a Jerusalém, viram que Jerusalém estava destruída e quiseram ir para algum outro lugar que não estivesse tão destruído quanto Jerusalém, e assim os judeus foram se dispersando. Judeus da dispersão são aqueles que não estão na sua pátria, que não estão em Jerusalém, e em vez disso estão dispersos. Houve uma grande dispersão de judeus ao redor do mundo, não estavam mais na sua pátria, não estavam mais em Jerusalém. Aqui os cristãos são chamados também de cristãos da dispersão, porque eles são igualmente dispersos. E esses cristãos dispersos são forasteiros. O que é um forasteiro? Forasteiro é alguém que não está na sua pátria, não está na sua terra, que está em terra estranha, que está numa terra que não é a sua terra. Ele ali naquela terra é um forasteiro. Os cristãos estão dispersos e onde quer que eles estejam dispersos são forasteiros. Porque não importava onde eles se encontravam. Não importava se estavam no Ponto, na Galácia, Capadócia, Roma, Jerusalém, onde quer que fosse, lá eles eram forasteiros, estavam dispersos no mundo todo, e no mundo todo eram forasteiros. Por que eram forasteiros no mundo todo? Porque a terra deles não é nesse mundo, é em outro mundo, em outro plano, nos céus. Lá é a pátria dos cristãos. Aqui na terra, onde quer que estejam, forasteiros que estavam passando por diversos sofrimentos. E o que nós devemos fazer diante de todo esse cenário de sofrimento, de provação, de calúnia, de perseguição?
qual deve ser a atitude de nós cristãos? Diz o versículo 3 o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual deve ser a nossa fala, a nossa atitude, o nosso pensamento diante de tanta provação igual eles estavam passando? A nossa atitude deve ser a de bendizer a Deus. Bendizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Deus, em razão de toda a misericórdia que Ele possuía, de toda a misericórdia que Ele tinha, Ele nos regenerou. Por que diante de muita misericórdia? Porque não merecíamos ser regenerados, não merecíamos ser salvos, não éramos melhores do que os demais. Deus nos elegeu para sermos santos e obedientes, nos elegeu para sermos salvos mediante a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Deus nos elegeu. Por que Ele nos elegeu? Não merecíamos isso. Não éramos melhores do que os não eleitos. Não há diferença entre nós e os demais. Não somos mais espertos, não somos mais inteligentes. Não há nada de melhor em nós comparado aos outros. Mas ainda assim Ele nos elegeu. Em razão de quem? Em razão da sua muita misericórdia. É em razão da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que Ele nos elege. Não merecíamos isso. Ainda assim fomos eleitos. E uma vez eleitos, Deus nos regenerou, nos deu um novo nascimento, retirou de nós o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne no lugar. Fez com que nós nos tornássemos nova criatura. Aquilo que hoje somos é diferente do que fomos no passado. No passado éramos uma coisa, hoje somos outra. Não somos quem deveríamos ser, mas já não somos quem éramos no passado. E estamos caminhando para ser quem deveríamos ser. Por que disso? Porque Deus, em sua muita misericórdia, nos regenerou. Devemos ter isso em mente, em meio às provações, sofrimentos, dificuldades da vida. Como que Ele nos regenerou? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A obra de Cristo, lá na cruz, ela é a causa de nós termos sido regenerados, de nós termos sido salvos. É graças ao que Cristo fez que nós somos quem nós somos hoje. É graças ao que Cristo fez que nós fomos salvos e hoje somos uma nova criatura. É em razão de Jesus Cristo ter obedecido a tudo quanto nós deveríamos ter obedecido e não obedecemos. É graças a Cristo ter pago pelos nossos pecados que nós não tínhamos como pagar. É graças a tudo quanto Ele fez e ao final ressuscitou que nós fomos regenerados. Isso nós devemos ter em mente. Não apenas nos salvou. No versículo 5 diz que nós fomos guardados, protegidos. Temos aqui, irmãos, a certeza de que nós vamos para o céu. A certeza de que nós vamos para o céu não se deve a nós, a nossa capacidade, mais uma vez, não se deve à nossa capacidade. Não se deve à nossa inteligência, sabedoria, não se deve à nossa esperteza, não se deve a nada que exista em nós. Nós temos certeza que vamos para o céu, estamos convictos disso, podemos ter plena certeza a respeito disso, mas não graças a alguma coisa que haja em nós. A nossa certeza se deve ao fato de que o próprio Deus está nos guardando. Não há nada que se possa tirar das mãos de Deus, não há nada que se possa fazer para impedir Deus de fazer o que Ele está fazendo. Ele é todo poderoso. E se Ele nos guardou, não há nada que se faça contra isso. Estamos guardados na mão de Deus. E se Deus nos guardou, podemos ter a certeza de que vamos para o céu. O que nós devemos ter em mente é o meu sofrimento, o fato de que fomos salvos, o fato de que estamos guardados por Deus. O que mais nós devemos ter em mente? Versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso, irmãos, devemos nos alegrar no fato de que fomos salvos, no fato de que Deus nos guarda
Esses fatos devem ser a base da nossa alegria em meio à dificuldade. No versículo 7, tem uma comparação bastante interessante, que é a comparação entre a nossa fé, que é imperecível, e o ouro, que é perecível. A imagem aqui no versículo 7 é de uma barra de ouro que é impura. A barra de ouro que é impura seria uma barra de ouro que possui junto dela, dentro dela, ao redor dela, outros metais que tornam ela impura. Não é uma barra de ouro pura, não é uma barra de ouro somente de ouro, tem outras coisas junto dela. E essa barra de ouro tem valor, mas não tem tanto valor quanto uma barra de ouro pura possui. Uma barra de ouro puro é melhor. E o que a gente faz para a barra de ouro impura ficar pura? A gente coloca ela numa fornalha. A gente acende uma fornalha, coloca a barra de ouro dentro da fornalha, e lá na fornalha, aqueles outros metais que estão junto do ouro irão derreter, e você vai ficar somente com o ouro. Você não acende a fornalha ao ponto de o próprio ouro derreter, mas ao ponto de os demais metais derreterem, para que você fique apenas com o ouro. E assim você aumenta o valor daquele ouro. Agora você possui ouro puro, algo que é melhor. A comparação é entre o que se faz com esse ouro e as nossas provações. O que são as nossas provações? São Deus nos colocando numa fornalha, nos colocando numa provação, para que na fornalha, na provação, a nossa fé fique mais pura. Assim como a fornalha purifica o ouro, a fornalha, na nossa vida, a provação, a perseguição, o sofrimento, a dificuldade, essas coisas na nossa vida purificam a nossa fé. A nossa fé antes era impura e depois do sofrimento a nossa fé se torna mais pura. E vejam bem, o ouro é perecível, seu valor é transitório, vale para nós enquanto estamos aqui na terra, não tem valor permanente. A nossa fé é diferente disso, tem valor permanente, porque a nossa fé redunda na nossa vida eterna. O ouro, por mais puro que seja, não redunda na nossa vida eterna. Se nós colocamos o ouro para se tornar puro, por que razão não purificaríamos a nossa fé, que tem valor muito maior? É isso que Deus faz conosco. Ao nos colocar na provação, Ele está purificando a nossa fé, purificando a cada um de nós, nos dando certeza da nossa salvação, nos encaminhando em direção à salvação que está preparada para nós a ser revelada no último tempo. Por que razão a gente se queixa tanto da provação, se ela tem um bom objetivo, se Deus nos salvou, se Deus nos garante a nossa salvação, se Deus nos está encaminhando para a salvação por meio dessa provação? Por que razão a gente se queixa tanto, se tudo isso é para o nosso bem? Todas as coisas contribuem para o nosso bem. No versículo 8 ele diz o seguinte: a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não vemos Cristo agora, amamos a Cristo, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele está conosco, amamos a Cristo. Ao final de tudo isso, iremos ver a Cristo. A gente ama Ele agora sem vê-lo. Um dia iremos vê-lo. Ao final de todo esse processo, ao final dessa vida que está cheia de provações, que está purificando a nossa fé, ao final dessa vida que está com sofrimento, que está com problemas, que está com tribulação, ao final dessa vida estaremos com Ele lá nos céus. Não é motivo para nós estarmos alegres em meio às provações da nossa vida? É motivo para estarmos alegres. Uma aplicação rápida para as nossas vidas, irmãos, sobre o que nós podemos escolher. Não podemos, irmãos, escolher qual é a porção que está reservada para nós nessa vida. Não podemos escolher pelo que cada um de nós irá passar.
quais sofrimentos podemos ter, quais podemos não ter, quais dificuldades iremos enfrentar, quais dificuldades não iremos enfrentar. Não podemos, irmãos, escolher pelo que iremos passar, mas podemos, irmãos, escolher como iremos passar. Se nós iremos passar pelas dificuldades murmurando, igual os judeus do deserto passaram por lá murmurando, ou se iremos passar exultando, com alegria, bendizendo a Deus, porque Ele nos salvou, bendizendo a Deus, porque Ele nos guarda, bendizendo a Deus, porque sabemos que a provação é necessária para purificar a nossa fé. Podemos escolher como iremos passar pelas dificuldades da vida, irmãos. Deus reservou uma série de dificuldades para cada um de nós, uma série de sofrimentos para cada um de nós. Como iremos passar por eles? De que forma a gente passa por cada problema na nossa vida? Blasfemando do nome de Deus? Ultrajando o nome de Deus? Reclamando permanentemente da vida? Ou bendizendo a Deus? Se alegrando em Deus? As provações não são aleatórias, são dadas por Deus, porque são necessárias para a nossa vida, a fim de purificar a nossa fé. Deus é nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele está conosco. Que nós, irmãos, possamos ter essas coisas em mente para, quando chegar a provação, nós possamos estar alegres, bendizendo a Deus, sabendo que a tribulação é temporária, mas que no final estaremos com Cristo, a quem amamos, ainda que no momento não vejamos. Que nós possamos, todos os dias das nossas vidas, bendizer a Deus, se alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Amém. Como temos experimentado aos domingos, a palavra que foi proferida agora à noite, que foi proferida pela manhã deste dia, e Deus tem nos abençoado, tem sido uma bênção. Vão ouvir esta palavra mais uma vez, uma palavra que nos edifica, traz sossego às nossas almas. Ouvi certa pessoa dizer que não concorda com a expressão de que somos passageiros nesta terra. Nossa pátria não é aqui. Nós somos forasteiros, sim. Um hino antigo, né? O tempo de alguns aí, acho que não é do meu tempo, não. Pereira, que fez 60 anos, terça-feira. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. A verdade é que nós somos forasteiros. A nossa pátria não é essa. Há um Deus nos guardando, há um Deus nos protegendo. Há um Deus cuidando de nós. E às vezes nós nos esquecemos desta realidade, nos esquecemos desta verdade. E ao invés de nós exultarmos ao Senhor quando vivemos momentos difíceis, nós nos esquecemos da Sua palavra, nos esquecemos o quanto Ele tem feito por nós, até mesmo nos esquecemos do salmo mais conhecido de toda a humanidade, que é o Salmo 23, que ainda que passemos por vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor conosco está. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Guarde esta palavra no teu coração. Como diz o apóstolo Paulo, é uma breve e momentânea tribulação. O que passamos na terra dos viventes não é comparado ao que temos para viver na eternidade ao lado. Exultemos, nos alegremos daquele que é digno de honra, glória e louvor. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor.
as